Pode ser o povo de Deus, mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje vamos falar sobre as 7 vezes que José chorou na Bíblia. Então é um assunto ligado tanto a curiosidades bíblicas, como também a numerologia bíblica. As 7 vezes que José chorou na Bíblia. Vamos lá. Esse assunto é um tanto que simplificado, simples, né, sobre as 7 vezes que José chorou na Bíblia, que estão registrados no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, onde narra a biografia de José, conhecido ficou ele como José do Egito, apesar de, estando no Egito, nunca ter sido do Egito, porque o Egito nunca entrou nele, mesmo estando lá. Então, as 7 vezes que José chorou na Bíblia. A primeira vez que José chorou na Bíblia foi ao ouvir as palavras dos seus irmãos, está em Gênesis 42 e 24. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles, e amarrou-o perante os seus olhos. Então, quando José vê os seus irmãos novamente e lembra de tudo que aconteceu, o que passou, o que fizeram até mesmo com ele, em vez de existir nele um sentimento de ódio, de vingança, José, como servo de Deus, chorou ao se alegrar, posso assim dizer, se emocionar. E é claro que as lembranças do que eles fizeram, vêm a mexer na ferida, da alma, porque não é fácil passar tudo que José passou. Mas ele se alegrou também por ver um dos seus irmãos, que foi o que não permitiu que o matassem, que ele gostava bastante dele. Ele se alegrou em ser informado que o seu pai estava vivo. Então, quando ele ouve as palavras dos seus irmãos, ele chora pela primeira vez em Gênesis 42 e 24. A segunda vez que José chorou na Bíblia foi ao ver o Benjamim. Gênesis capítulo 43, versículo 30. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Como eu falei, ele se emocionou e chorou também por ter a oportunidade de ver o seu irmão, que ele mais amava, aqui o Benjamim, e logo quando seus irmãos vieram buscar alimento no Egito, na verdade não levaram o Benjamim, mas depois ele teve a oportunidade de revê-lo, e ele se alegrou a ponto de pela segunda vez chorar, conforme Gênesis 43 e 30. A terceira vez que José chorou foi no dia da reconciliação, em Gênesis 45, versículo 2. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. Foi na hora da reconciliação com os seus parentes, com os seus irmãos, que o venderam, que queriam matá-lo, que o invejavam, que não gostavam dele. Quando houve a reconciliação, mediante tudo que Deus fez e planejou para a vida de José, ele chora. Aquele choro é tanto lembrando de todo o processo que ele passou com seus irmãos e outros, quando já estava no Egito. Passa um filme na mente de José, assim creio eu, como também ele chora, acredito eu, que de alegria, por estar onde estava, por Deus ter
o honrado, o abençoado, e agora lhe dá a oportunidade de estar acima dos seus irmãos, mas em vez de vingar-se, reconciliar-se com eles. A quarta vez que José chorou foi quando ele teve o gozo da comunhão em Gênesis 45, 14 e 15. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. Então, quando José ele se reúne com seu pai, ele chora pela quinta vez. Ele se alegra, ele se emociona por Deus fazer com que esse reencontro aconteça depois de muitos anos. O Deus de José é o nosso Deus, o Deus de José é o seu Deus. Essa palavra nos mostra tanto essa curiosidade bíblica, como falei no início do vídeo, como nos mostra, através da numerologia bíblica, o Deus que é perfeito, como o número 7 representa a perfeição de Deus. Deus criou todas as coisas em 6 dias. No 7º dia ele terminou a sua criação, quer dizer que ele ainda trabalhou no 7º dia. Eu posso até provar isso na Bíblia em outro vídeo, em outro momento. E depois ele descansou. É claro que isso é uma linguagem humana, porque Deus não se cansa nem se fadiga, o guarda de Israel, diz a Bíblia Sagrada. Então, nosso Deus é perfeito, faz as coisas com perfeição. Em algum momento da vida de José, ele poderia não estar entendendo o que estava acontecendo, mas Deus estava trabalhando por ele de forma perfeita e ele iria chegar onde Deus determinou, e ele chegou. E agora ele está revendo seu pai, a mentira está caindo por terra e ele está feliz e chora de felicidade pela alegria de rever o seu pai. A 6ª vez que José chorou foi na morte do seu pai. Gênesis capítulo 50, versículo de número 1. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Todo ser humano, infelizmente, está tendente a passar por um momento como esse, de perca de um ente querido. A dor do luto, de ver que a vida do seu pai se foi. Que estando tantos anos distante do seu pai, agora quando ele chega a revê-lo, saber que ele estava bem algum tempo atrás, agora ele vai ver o seu pai morto. Ele partiu desta vida física para a vida espiritual. Então todos nós temos que passar, ou estamos tendentes a passar por esse processo do luto, de perder alguém querido. A 7ª e última vez que José chorou, que é muito interessante, mas eu preciso que você que gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, dá um like, clica no sininho para receber as notificações e comenta aqui embaixo qual o próximo tema que você quer que a gente aborde, o que você achou desse vídeo, dessa curiosidade bíblica e da numerologia, o número 7, mais uma vez aqui na vida de José. Não é só essa vez, não foram só 7 vezes que José chorou. Não é só essa vez que o número 7 ele é encontrado na história de José. Existem outras vezes que depois nós podemos trazer aqui vídeos falando sobre estes outros momentos da vida de José, desse personagem bíblico que foi fiel a Deus. Então, em último lugar, também lhe convidando a acessar nosso site www.institutochamavida.site. Vai estar aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Então, a 7ª vez que José chorou foi na confissão de seus irmãos. Gênesis capítulo 50, versículo de número 17. Assim direis a José: perdoa
rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou quando eles lhe falavam. Eles confessam agora para José que eles transgrediram contra ele, que eles pecaram contra ele, que eles intentaram fazer o mal contra ele, um mal pior do que aqueles que fizeram. E ainda confessam aquilo que fizeram. Também, como falei, o que intentaram fazer, mas não fizeram. Eles agora estão confessando, eles estão se arrependendo, eles estão pedindo perdão. E José chora nesse momento, porque está perdoando os seus irmãos. Isso mostra a humanidade de José. Seja quem for o servo de Deus, por mais que ele ore, por mais que ele busque, ele não deixa de ser um ser humano. Isso foi na vida de José, isso acontece na vida de pastores, de líderes, de homens de Deus e mulheres de Deus que têm uma vida com Deus, restrita em oração, leitura da Bíblia, comunhão. Nunca se deixa de ser ser humano, de ter sentimentos, de chorar em momentos de alegrias, de dores, de percas, em chorar em momentos de vitórias, de cumprimento de promessas de Deus, porque somos seres humanos, porque temos alma. Há uma frase muito interessante que diz: pastor também tem alma, porque pastor é visto muitas das vezes como alguém que parece que nem peca, parece que nem tem emoções, não se entristece, não se magoa. Pastor também tem alma. Por mais que seja usado por Deus, por mais que Deus se utilize dele pela sua infinita graça, pastor é um ser humano, assim como José. Esse assunto que trago para você mostra isso, que você precisa cuidar também do seu emocional. Você é ser humano, não tenha vergonha de chorar, de se expor para Deus, principalmente para alguém da sua confiança. Chore, tanto de tristeza quando tiver que chorar, como de alegria, como no reencontro, como no momento de uma emoção forte. Chore, porque Deus nos fez assim. E a Bíblia diz em Mateus 5:4, bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Lá em Jeremias 31, versículo 16, se não me foge a memória, diz: reprime a tua voz de choro, porque há galardão para o vosso trabalho. Deus abençoe sua vida, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deus abençoe tua casa e tua família, em nome de Jesus.